Imagine-se em um mundo onde os desafios parecem crescer a cada dia, como montanhas que se erguem inesperadamente em seu caminho. Agora, imagine-se carregando uma mochila cheia de inseguranças, tão pesadas que esmagam qualquer esperança de seguir em frente. Esse era o mundo de Sofia. Ela era talentosa, sim, mas cada passo que dava parecia afundá-la ainda mais em um mar de dúvidas e medos. O desemprego chegou como um soco no estômago, roubando o ar que ela precisava para respirar e deixando-a à mercê da ansiedade, que se tornou uma companheira constante, cruel e implacável. Sofia se olhava no espelho e viu uma pessoa que sabia ter potencial, mas cuja confiança estava em ruínas, como um castelo de cartas que desmorona com o sopro mais leve. Para ela, o futuro parecia uma estrada interminável de frustração e medo. E cada vez que ela tentava erguer a cabeça, era como se uma força invisível a puxasse de volta para o chão, dizendo-lhe que não valia a pena continuar. Mas, naquela escuridão, algo começou a mudar. Uma pequena faísca de resistência, quase imperceptível, começou a brilhar em seu coração. Sofia sabia que continuar vivendo no medo não era mais uma opção. Ela percebeu que, se quisesse transformar sua vida, precisaria começar de dentro. Foi nesse momento, no ponto mais baixo de sua jornada, que Sofia tomou a decisão que mudaria tudo. Ela escolheu enfrentar seus maiores medos e prometeu a si mesma que o fracasso não a definiria mais. Mal sabia ela que, com aquele primeiro passo, ela estava começando a construir a base de uma nova vida, onde a confiança seria sua maior aliada e as oportunidades, antes distantes, estariam agora ao seu alcance. Com a decisão tomada, Sofia sabia que não havia caminho fácil pela frente. A mudança que ela tanto ansiava não viria de um dia para o outro. Mas, ao invés de se afogar novamente na ansiedade, ela decidiu focar no que podia controlar. O primeiro desafio que enfrentou foi o de silenciar aquela voz interior que sempre dizia que ela não era boa o suficiente. Sofia começou a reescrever a narrativa em sua mente. Cada vez que o medo surgia, ela o desafiava, perguntando a si mesma: e se eu conseguir? E se desta vez as coisas forem diferentes? E assim, com essas pequenas, mas poderosas perguntas, ela começou a transformar sua mentalidade. Ao dar o primeiro passo, Sofia percebeu que a jornada não seria sobre grandes saltos, mas sim sobre pequenos avanços diários. Cada novo dia era uma oportunidade de enfrentar um medo, de vencer uma pequena batalha interna. Ela se comprometeu a encarar cada obstáculo como uma chance de crescer e não como uma barreira intransponível. E foi assim que, dia após dia, ela começou a fortalecer suas asas, como uma borboleta se preparando para o voo. O caminho ainda era cheio de pedras e as quedas eram inevitáveis. Mas agora, ao invés de ver as quedas como derrotas, Sofia começou a vê-las como lições. Ela começou a entender que cada tropeço trazia consigo um aprendizado valioso e que cada falha era apenas um passo a mais em direção ao sucesso. Essa nova perspectiva transformou a forma como ela via o mundo ao seu redor. As portas que antes pareciam trancadas começaram a se entreabrir, revelando oportunidades que antes pareciam impossíveis. Sofia descobriu que a autoconfiança não era algo mágico, reservado para poucos, mas sim uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver com esforço e determinação. Ela percebeu que cada pequena vitória, por menor que fosse, era um tijolo na construção de uma nova versão de si mesma, mais forte e mais segura. E com essa nova força, ela começou a atrair novas possibilidades para sua vida, provando que quando se acredita verdadeiramente em si mesmo, o mundo ao redor também começa a acreditar. Conforme os dias se passavam, Sofia começou a notar algo extraordinário. As pessoas ao seu redor estavam mudando também,
Não porque o mundo tivesse se tornado mais fácil, mas porque a nova Sofia irradiava uma confiança silenciosa, uma força interior que inspirava todos que cruzavam seu caminho. Amigos e familiares que antes a viam como alguém frágil e insegura, agora a viam como uma líder, alguém que estava em uma jornada de transformação real e palpável. E essa transformação não passou despercebida. Aos poucos, as oportunidades começaram a surgir de lugares inesperados. Foi em uma tarde comum, enquanto revisava antigas anotações de suas ideias e sonhos esquecidos, que Sofia recebeu um convite para uma entrevista de emprego. Era uma chance de ouro em uma empresa que ela sempre admirou, mas anos atrás sequer teria coragem de se candidatar. Agora, com a nova mentalidade que havia cultivado, ela não apenas aceitou o desafio, mas se preparou com uma determinação implacável. Em vez de focar em suas fraquezas, Sofia decidiu destacar suas fortalezas, mostrando tudo o que havia aprendido na sua jornada de autodescoberta e crescimento. No dia da entrevista, Sofia entrou na sala com um ar de confiança que não podia ser ignorado. Ela não era mais a mesma pessoa que se via como insuficiente, e isso ficou claro em cada resposta que deu, em cada olhar seguro que trocou com os entrevistadores. Eles não estavam apenas entrevistando uma candidata, estavam conhecendo uma mulher que havia renascido das cinzas de suas próprias inseguranças e que agora estava pronta para assumir qualquer desafio que lhe fosse proposto. Quando o telefone tocou, alguns dias depois, confirmando que ela havia conseguido o emprego, Sofia não conseguiu conter as lágrimas. Não era apenas uma vitória profissional, era a confirmação de que tudo o que ela havia enfrentado, cada medo superado, cada passo dado, havia valido a pena. Mas, acima de tudo, era a prova de que a mudança que ela buscava realmente estava dentro dela, esperando para ser descoberta e liberada. E, com essa nova conquista, Sofia entendeu que essa jornada não era apenas sobre alcançar seus próprios objetivos, mas sobre mostrar aos outros que eles também podiam fazer o mesmo. Tudo parecia estar finalmente se encaixando para Sofia. Ela havia conquistado o emprego dos seus sonhos, sua confiança estava em alta, e o futuro que antes parecia sombrio, agora brilhava com possibilidades. Mas, como a vida costuma fazer, uma reviravolta inesperada estava à espreita, pronta para testar tudo o que ela havia construído. Foi em uma manhã como qualquer outra, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, que Sofia recebeu uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz formal e distante lhe informou que a empresa onde acabara de ser contratada estava enfrentando uma crise financeira grave. O projeto ao qual ela havia sido designada estava sendo cancelado, e com isso, seu emprego também estava em risco. Era um golpe devastador. Todo o esforço, todas as conquistas pareciam desmoronar em questão de segundos. O pânico tentou se apoderar dela novamente, aquele velho conhecido, a ansiedade, tentou se infiltrar em sua mente, sussurrando que talvez ela nunca fosse boa o suficiente. Por um momento, Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela se viu novamente naquele lugar escuro, onde as incertezas reinavam. Mas desta vez, algo era diferente. Ao invés de se entregar ao desespero, Sofia respirou fundo e lembrou-se de tudo o que havia aprendido. Ela sabia que essa era apenas mais uma prova, mais um obstáculo a ser superado. E, mais importante, sabia que tinha a força para enfrentá-lo. Ao invés de esperar que as coisas piorassem, Sofia decidiu agir. Ela usou o tempo que tinha antes da decisão final da empresa para se preparar, atualizar seu portfólio e contatar antigos colegas e mentores. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, não permitiria que esse revés definisse seu futuro. Quando a notícia final veio, confirmando que a empresa realmente teria que cortar sua posição,
Sofia já estava pronta para o próximo passo e, ao invés de sucumbir ao fracasso, ela enxergou ali uma nova oportunidade de recomeçar, de talvez buscar um caminho que nunca havia considerado antes. Essa reviravolta, que em outro momento poderia tê-la destruído, agora servia como combustível para sua próxima aventura. Sofia não apenas sobreviveu ao golpe, mas usou essa experiência para se reinventar mais uma vez, provando a si mesma que, com a mentalidade certa, nenhum desafio é grande demais para ser superado. Com a decisão tomada e a perda do emprego já uma realidade, Sofia se viu diante de um novo e desconhecido caminho. Mas, ao invés de olhar para esse caminho com medo, ela o encarou com curiosidade e determinação. Sofia sabia que a crise pela qual havia passado era apenas um capítulo de sua história, não o fim dela. Ela começou a explorar novas possibilidades, novos horizontes que antes nem sequer havia considerado. Um desses horizontes era o empreendedorismo, algo que sempre a fascinou, mas que até então parecia um sonho distante. Determinada a transformar a adversidade em oportunidade, Sofia mergulhou no mundo dos negócios. Ela começou a pesquisar, participar de workshops e fazer networking com pessoas que já haviam iniciado seus próprios empreendimentos com sucesso. Cada dia trazia uma nova lição, e a cada dia que passava, sua empolgação crescia. O que antes parecia um desafio intransponível, agora soava como uma aventura, uma oportunidade de criar algo verdadeiramente seu. Sofia percebeu que perder o emprego não era o fim, era um novo começo, uma chance de finalmente perseguir uma paixão que ela havia mantido enterrada por tanto tempo. À medida que se aprofundava nesse novo empreendimento, a confiança de Sofia continuava a crescer. As habilidades que ela havia desenvolvido em seus empregos anteriores, organização, comunicação, criatividade, agora estavam sendo aplicadas de maneiras que ela nunca imaginou. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando, construindo um futuro que era inteiramente dela. E a cada passo que dava adiante, ela se sentia mais forte, mais resiliente, mais no controle de seu destino. Mas não era apenas sobre negócios. Sofia também começou a ver como sua jornada poderia inspirar outras pessoas. Ela passou a compartilhar suas experiências, não apenas os sucessos, mas também os fracassos. Ela sabia que havia inúmeras pessoas por aí enfrentando seus próprios reveses, suas próprias crises de confiança, e queria mostrar a elas que era possível superar tudo isso, que às vezes as maiores oportunidades vêm disfarçadas como os maiores desafios. E assim, o que começou como uma jornada pessoal de reconstrução de sua vida, tornou-se algo muito maior. A história de Sofia começou a ressoar com as pessoas, tocando vidas de maneiras que ela nunca imaginou. Ela havia passado de um lugar de medo e incerteza para um de empoderamento e inspiração. E através de tudo isso, ela descobriu algo verdadeiramente poderoso, que a força para superar, para se reconstruir, para prosperar, estava dentro dela o tempo todo, apenas esperando para ser liberada. À medida que o novo negócio de Sofia começava a tomar forma, ela percebeu que estava não apenas criando algo novo, mas também reconstruindo a si mesma. Cada decisão que tomava, cada risco calculado que assumia, era como um reflexo de sua crescente autoconfiança. Mas essa nova fase trouxe consigo desafios ainda maiores, testes que colocariam à prova tudo o que ela havia aprendido até então. Foi em um momento crítico, quando o negócio começou a ganhar tração, que Sofia se deparou com um obstáculo inesperado. Uma grande oportunidade de investimento surgiu, algo que poderia alavancar seu empreendimento para um nível que ela nunca tinha imaginado. No entanto, havia um risco substancial envolvido. Para aceitar esse investimento, Sofia precisaria comprometer uma parte significativa de sua empresa.
algo que a fez questionar tudo novamente. O medo do fracasso, que ela achava ter superado, voltou a assombrá-la, sussurrando que talvez ela estivesse prestes a perder tudo o que havia construído. Mas ao invés de sucumbir ao medo, Sofia se lembrou de sua jornada até ali. Ela sabia que a verdadeira coragem não estava em evitar o medo, mas em enfrentá-lo de frente. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Sofia passou dias analisando cuidadosamente todas as opções. Ela buscou conselhos, ouviu histórias de outros empreendedores que haviam passado por situações semelhantes e, mais importante, confiou em sua intuição, aquela voz interior que a havia guiado até ali. No fim, Sofia tomou uma decisão que para muitos poderia parecer arriscada, mas para ela fazia todo o sentido. Ela decidiu aceitar o investimento, mas com uma condição. Ela manteria o controle criativo e a visão da empresa. Para Sofia, essa decisão não era apenas sobre dinheiro ou sucesso financeiro. Era sobre manter-se fiel ao que acreditava, ao que a inspirava a continuar, mesmo quando o caminho era incerto. E com essa decisão, ela não só garantiu os recursos necessários para expandir seu negócio, mas também solidificou sua posição como uma líder determinada e visionária. O que se seguiu foi uma fase de crescimento acelerado, não só para a empresa, mas para Sofia como pessoa. Ela estava agora em uma posição que nunca havia imaginado, liderando uma equipe, inspirando outras pessoas e vendo suas ideias ganharem vida de maneiras que antes pareciam impossíveis. E, embora os desafios continuassem a surgir, Sofia sabia que com cada novo obstáculo ela estava apenas ficando mais forte, mais preparada para o que viesse a seguir. Sua história, que começou com incertezas e medos, estava agora se transformando em um exemplo brilhante de como a resiliência e a autoconfiança podem não só mudar uma vida, mas também impactar o mundo ao seu redor. Com o tempo, o negócio de Sofia se tornou mais do que ela jamais poderia ter imaginado. O que começou como uma resposta a uma crise pessoal evoluiu para uma empresa próspera e, mais importante, para uma fonte de inspiração para muitos. Sofia provou que, com determinação, coragem e uma fé inabalável em si mesma, é possível transformar até os maiores desafios em oportunidades de crescimento e sucesso. Mas o verdadeiro legado de Sofia não estava apenas no sucesso empresarial que ela alcançou. Estava nas vidas que ela tocou ao longo do caminho. Sua história de superação se espalhou e as pessoas começaram a procurá-la, não apenas por conselhos de negócios, mas para entender como ela conseguiu transformar sua vida de forma tão radical. E foi então que Sofia percebeu algo profundo. Sua verdadeira missão era ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força interior, a descobrirem que mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz que pode guiá-las para fora da escuridão. Ela começou a compartilhar sua jornada de maneira mais ampla, escrevendo, palestrando e mostrando ao mundo que, por mais difícil que seja o caminho, a transformação é sempre possível. Agora, ao olhar para trás, Sofia não vê apenas os momentos de dificuldade, mas sim os passos que a levaram a se tornar a pessoa que é hoje. Uma líder, uma empreendedora, uma inspiração para todos que enfrentam suas próprias batalhas. Sua jornada nos ensina que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelas conquistas externas, mas pelo crescimento interno, pela capacidade de superar os medos e abraçar a mudança com confiança e coragem. E assim, a história de Sofia chega a um ponto de reflexão. O que você pode aprender com a jornada dela? Será que você está pronto para enfrentar seus próprios desafios de frente, assim como ela fez? O poder para transformar sua vida está e sempre esteve dentro de você. Acredite nisso, assim como Sofia acreditou.
e você também poderá alcançar o que parecia impossível. Se essa história tocou você de alguma forma, se você sente que ela despertou algo dentro de você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas futuras histórias. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje e deixe seu comentário abaixo. Conte-nos qual foi o momento da jornada de Sofia que mais ressoou com você. Lembre-se, juntos podemos criar uma comunidade de pessoas que acreditam no poder da transformação. Até a próxima!